Este misterioso barco apareceu na costa da Irlanda e não havia nenhum vestígio da tripulação lá fora nos vastos oceanos do mundo. Há muitos segredos e histórias assustadoras, mas entre os mais arrepiantes desses mistérios marítimos estão as histórias de navios fantasmas, sendo o mais conhecido o Swan, que está ancorado no rio Ohio, a poucos metros de profundidade. Com mais de 100 anos de história, as pessoas têm sido fascinadas por esses navios assustadores há muito tempo. Mas qual é a história real por trás deles e que segredos esses navios abandonados escondem? Junte-se a nós enquanto exploramos 15 dos navios fantasmas mais misteriosos da história. Número 15. USS Arizona em 1941. O USS Arizona, um poderoso navio de guerra da classe Pennsylvania, enfrentou seu trágico fim durante o inesperado ataque a Pearl Harbor pelo Império Japonês. Atingido por uma bomba de 340 quilos, rasgou o depósito de munições do navio, causando uma explosão devastadora que o enviou para o fundo do oceano. A perda foi imensa, com 1.177 membros da tripulação perecendo, marcando quase metade das baixas naquele dia. Curiosamente, visitantes do memorial compartilharam encontros estranhos, relatando sons estranhos como passos, vozes e ecos da explosão. Mergulhadores que se aventuraram a explorar o naufrágio contaram histórias arrepiantes, incluindo avistamentos de figuras estranhas vestidas com uniformes da Segunda Guerra Mundial realizando tarefas antes de desaparecerem na escuridão. Alguns até testemunharam figuras sombrias se movendo pelo navio ou ouviram o fraco som do código Morse vindo dos equipamentos de rádio. Acrescentando ao mistério, o USS Arizona continua a liberar óleo de seus tanques submersos, formando lágrimas negras que sobem à superfície. Hoje, o memorial do USS Arizona permanece como um tributo acima dos restos submersos, honrando aqueles que perderam suas vidas no ataque. Número 14. SS Cotopaxi, nomeado após o majestoso vulcão Strata aninhado nos picos andinos. O SS Cotopaxi iniciou sua viagem em 1925, tripulado por 32 almas e carregado pesadamente com carvão. Seu destino pretendido eram as vibrantes margens de Havana. No entanto, o destino tinha um curso diferente em mente, desviando o navio para o reino da incerteza sem aviso prévio. O SS Cotopaxi desapareceu, engolido inteiramente pela vastidão do Oceano Atlântico. Logo, sussurros sobre seu destino se misturaram com contos do temido Triângulo das Bermudas, onde navios e aeronaves dizem desaparecer sem deixar rastro. O mistério se aprofundou a cada ano que passava, entrelaçando-se na trama da lenda marítima. Mas justamente quando o mistério parecia destinado a permanecer oculto nas brumas do tempo, o destino interveio de maneira muito inesperada. No ano de 2020, ao largo das costas da Flórida, os destroços do há muito perdido SS Cotopaxi emergiram do nada. Essa revelação abalou as bases das lendas temerosas que cercam o Triângulo das Bermudas. Aparentemente, o navio encontrou seu trágico fim após encontrar uma tempestade no mar. Ele acabou sucumbindo à fúria implacável da tempestade, enviando tanto o navio quanto tripulação para uma sepultura aquosa. Número 13. Costa de Myanmar, navio fantasma. Ao largo da região de Yanga, em Mianmar, uma descoberta peculiar capturou a atenção das autoridades locais e do pessoal da marinha. Um misterioso navio fantasma, o Sanhatulangi PB-600, emergiu do nada. No entanto, através de uma investigação rápida, a névoa de incerteza que envolvia sua presença foi rapidamente dissipada, revelando uma história intrigante. Foi determinado que este enorme navio de contêineres, desgastado pelo tempo e abandonado pela sua tripulação, estava em uma jornada para uma instalação de desmantelamento de navios em Bangladesh. O desmantelamento de navios, uma prática enraizada na indústria marítima, envolve a cuidadosa desmontagem de navios aposentados para recuperar materiais. No entanto, a natureza volúvel do clima interveio, forçando a tripulação a abandonar o navio quando este encalhou em uma praia. Bangladesh abriga inúmeros estaleiros de desmantelamento de navios que se tornaram cruciais para a economia local. No entanto, esses estaleiros permanecem repletos de preocupações quanto à segurança dos trabalhadores e ao impacto ambiental. A emergência deste navio problemático, embora inicialmente desconcertante, logo ganhou clareza, lançando luz sobre a próspera indústria de desmantelamento de navios em Bangladesh. Número 12. SS Andrea Doria. O SS Andrea Doria, renomado por suas comodidades luxuosas e design elegante, embarcou em sua trágica viagem de Gênova, Itália, com destino a Nova York. O navio era considerado um símbolo do renascimento italiano pós-guerra, ostentando tecnologia de ponta e acomodações luxuosas para seus passageiros. Quando o Andrea Doria navegava pelas águas escuras ao largo da costa de Nantucket, colidiu com o MS Stockholm, um navio de passageiros sueco. O impacto rasgou um buraco enorme no lado
lado estibordo do Dória, fazendo com que ele inclinasse pesadamente e rapidamente tomasse água. Apesar dos esforços da tripulação e dos navios próximos, incluindo o Stockholm, para resgatar os passageiros, o Andrea Doria acabou sucumbindo às profundezas do oceano. O naufrágio do Andrea Doria atraiu a atenção global não apenas devido à perda de vidas, mas também pelos dramáticos esforços de resgate que se seguiram. Permanece um dos desastres marítimos mais infames da história, desencadeando investigações sobre protocolos de segurança marítima e contribuindo para a implementação de tecnologias de navegação aprimoradas nas décadas seguintes à tragédia. Os destroços do Andrea Doria se tornaram um imã para mergulhadores experientes em busca de explorar seus restos assombrados, a uma profundidade de aproximadamente 70 metros abaixo da superfície. Visitar o naufrágio apresenta grandes desafios, incluindo correntes fortes, visibilidade limitada e o risco de doença descompressiva. No entanto, apesar desses perigos óbvios, os mergulhadores continuam a ser atraídos para o mundo subaquático do Andrea Doria. Curiosamente, alguns mergulhadores relataram encontros estranhos com a vida marinha que fez do naufrágio seu lar, adicionando a atmosfera surreal do local. Ao longo dos anos, o local também se tornou um sítio arqueológico subaquático, com pesquisadores documentando sua condição e estudando os efeitos do tempo e dos fatores ambientais em sua estrutura. Número 11. Navio Fantasma de Ohio. Nas profundezas sombrias de um afluente que deságua no Lago Erie, também conhecido como Rio Negro, repousa um navio fantasmagórico envolto em mistério e intriga. Localizado no norte de Ohio, este navio fantasma, apelidado de Navio Fantasma de Ohio, é mais do que apenas uma história sussurrada entre os moradores locais. O verdadeiro enigma reside em como ele chegou a repousar nessas águas escuras. Ninguém na área circundante pode afirmar quem o trouxe para lá ou com que propósito. A embarcação foi supostamente fabricada em Owen Sound, no Canadá, pela empresa Russell Brothers Limited. Inicialmente destinado a ser uma balsa de automóveis e passageiros para uma empresa cujo nome permanece desconhecido, sua rota se estendia de BST, em New Brunswick, até a Península de Gaspé, em Quebec. Apesar de seu serviço ativo e significado histórico, há uma ausência conspicua de registros detalhando sua última viagem. A jornada do navio, das movimentadas vias navegáveis do Canadá à calmaria do Rio Negro, é uma jornada perdida no tempo. Até mesmo as autoridades locais ficam coçando a cabeça em perplexidade. Tentativas de descobrir a verdade encontram becos sem saída. Autoridades municipais e a guarda costeira, quando questionadas, só podem oferecer especulações vagas. Parece que o navio materializou do nada, desafiando a lógica e a razão. Apesar da falta de respostas concretas, o navio fantasma continua a capturar a imaginação daqueles que o encontram. Número 10. SS Ura Medan. Nos anais da história marítima, poucas histórias são tão cativantes e perplexas quanto a do SS Ura Medan. Esta embarcação, outrora um orgulhoso símbolo da perícia marítima holandesa, encontrou-se enredada em uma teia de mistério e horror que continua a confundir especialistas e entusiastas. O que diferencia o SS Ura Medan de seus pares não é apenas seu destino trágico, mas as circunstâncias sinistras que envolvem seu desaparecimento. Os sinais de socorro interceptados por navios próximos relatam uma cena de terror inimaginável. Uma tripulação abatida por uma entidade invisível, seus corpos distorcidos pelo medo. No entanto, não havia sinais de luta ou conflito, levando os investigadores a ponderar se alguma força maligna havia descido sobre o navio. Ao se aproximarem da embarcação, os socorristas se depararam com uma cena que desafiava explicação. A tripulação, congelada em seus momentos finais, parecia ter sucumbido a um terror além da compreensão. Seus olhos arregalados de horror pareciam fitar o oceano, enquanto seus braços estendidos sugeriam uma tentativa desesperada de afastar uma ameaça invisível. Aumentando a intriga, surgiram relatos de fenômenos estranhos experimentados por aqueles que se aventuraram a investigar os destroços. Ao longo das décadas, inúmeras teorias surgiram na tentativa de desvendar a verdade por trás deste mistério marítimo. Alguns especularam que um mau funcionamento da carga de materiais perigosos poderia ter levado à morte da tripulação, enquanto outros entretiveram hipóteses mais extravagantes envolvendo encontros extraterrestres ou forças sobrenaturais. Apesar de investigações exaustivas, o verdadeiro destino do SS Ura Medan permanece oculto na escuridão, seus segredos perdidos nas profundezas do oceano. Número 9. MV Lubow Orlova. O MV Lubow Orlova foi construído com precisão e esperança pelas mãos habilidosas de construtores de navios em 1975. Nomeado após uma renomada atriz soviética, este transatlântico foi destinado a incorporar a força e ambição de sua nação homônima. Seu design era de ponta,
destinado a resistir aos mais severos blocos de gelo ártico e percorrer a vasta extensão dos oceanos do mundo com graça e poder. No entanto, o destino tinha outros planos para o Lubov Orlova. Apesar de suas aspirações elevadas, a jornada do navio foi repleta de desafios desde o início. Pouco depois de seu lançamento, encontrou problemas técnicos e contratempos financeiros, preparando o palco para uma série de eventos infelizes que definiriam seu legado. À medida que os anos passavam, as desventuras do navio se multiplicavam. Em 2006, ele se tornará um símbolo de decadência, languindo em um estaleiro canadense, sua aparência outrora brilhante agora desgastada e deteriorada. As razões por trás de seu abandono eram tão variadas quanto trágicas, indo desde má administração financeira até disputas legais e dívidas não pagas. No entanto, talvez o capítulo mais arrepiante na saga do Orlova tenha sido sua transformação em um navio fantasma, abandonado e à deriva. A embarcação tornou-se um refúgio para uma multidão de ratos canibais, que se multiplicaram na escuridão de seus corredores vazios. Histórias sobre a reputação assombrada do navio também se espalharam como um incêndio, alimentando especulações e medo entre marinheiros e moradores locais. Apesar de inúmeras tentativas de resgatar ou rebocar o navio em segurança, cada esforço foi frustrado por uma combinação de desafios logísticos e pura má sorte. Eventualmente, o Lubov Orlova desapareceu completamente do radar, sumindo na imensidão do oceano, com seu local de descanso final permanecendo desconhecido. Número 8. RMS Titanic. O RMS Titanic, aclamado como o epítome de luxo e avanço tecnológico de sua época, embarcou em sua viagem inaugural em meio à grande celebração em 10 de abril de 1912. Suas comodidades luxuosas e tamanho imponente pretendiam simbolizar a engenhosidade humana e o progresso. No entanto, a tragédia ocorreu apenas 4 dias depois, enquanto o Titanic atravessava as águas gélidas do Atlântico Norte. Ele encontrou um iceberg pouco antes da meia-noite de 14 de abril. A colisão rasgou uma série de buracos fatais ao longo de sua estrutura, selando o destino do navio amplamente anunciado como inafundável. Nas horas caóticas que se seguiram, os botes salva-vidas foram lançados em uma tentativa desesperada de salvar o máximo possível de vidas. No entanto, devido a medidas de segurança inadequadas e à falta de botes salva-vidas suficientes, mais de 1.500 passageiros e tripulantes pereceram nas águas geladas. Após o desastre, os destroços do Titanic permaneceram intocados no fundo do oceano por mais de 70 anos. Não foi até 1985 que os destroços foram finalmente descobertos pelo oceanógrafo Robert Ballard e sua equipe, a mais de 12.000 pés de profundidade. Desde sua descoberta, o Titanic tornou-se um ponto focal para exploração e pesquisa, atraindo aventureiros e cientistas para desvendar seus segredos. Expedições subsequentes revelaram artefatos espalhados pelo fundo do oceano, oferecendo lembretes amargos da tragédia humana que ocorreu há um século. Alguns mergulhadores afirmam ter vislumbrado figuras sombrias perambulando pelos corredores escuros do navio, enquanto outros descreveram sentir uma sensação avassaladora de tristeza e desespero ao navegar pelos destroços espalhados. Número 7. Navio fantasma retorna. Imagine um navio desaparecendo no ar deixando para trás nenhum vestígio. Foi exatamente isso que aconteceu em 2009, quando esta imensa embarcação desapareceu sem um sussurro na vastidão do Oceano Pacífico. Foi um verdadeiro mistério marítimo, sem pistas ou explicações à vista. Então, quase uma década depois, como se viesse das profundezas de um pesadelo, o navio ressurgiu no Oceano Índico. Imagine o choque e a admiração que se espalharam pelo mundo quando a notícia de seu reaparecimento se espalhou. As pessoas estavam tanto aterrorizadas quanto intrigadas, questionando se este era de fato o famoso navio fantasma do qual ouviram sussurros. Inicialmente avistado ao largo da costa de Taiwan em 2009, o navio foi visto pela última vez ostentando a bandeira da Indonésia. Sua jornada desde Taiwan permaneceu oculta em mistério, já que toda comunicação com a embarcação cessou após sua avistagem inicial. Rumores e especulações giraram, com alguns sugerindo um encobrimento para dissipar a noção de um navio fantasma assombrando os mares. Mas a verdade, embora não tão sobrenatural como alguns poderiam esperar, é igualmente interessante. A tripulação abandonou o navio durante uma tempestade feroz, deixando o container à deriva no mar. Como ele conseguiu sobreviver às correntes oceânicas turbulentas por tanto tempo é uma maravilha por si só. Eventualmente, foi descoberto por um rebocador tentando levá-lo para Bangladesh para salvamento, apenas para ter seus esforços frustrados quando o cabo se partiu. Número 6. O caso da Carol Adeire. A triste história deste navio
começou nas águas geladas do Oceano Atlântico, perto da Irlanda, até as costas da América, próximo ao Cabo Hatteras. Ele foi lançado em 1921, uma era em que grandes navios eram comuns, mas o que diferenciava o Carol A. Deering era sua óbvia ausência de tripulação. Quando o navio foi descoberto, estava encalhado em Diamond Shoals, uma área conhecida por ser perigosa para os marinheiros. Mas o que arrepiou aqueles que o encontraram não foi apenas o navio encalhado. Sua cozinha estava cuidadosamente arrumada como se uma refeição estivesse prestes a ser servida, e os pertences pessoais da tripulação ainda estavam a bordo, embora os botes salva-vidas estivessem conspicuamente ausentes. Não havia evidências de luta ou jogo sujo, mas para surpresa de todos, os instrumentos de navegação e o diário de bordo haviam desaparecido no ar. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram para explicar o desaparecimento da tripulação. Alguns especulam sobre motim ou comércio ilícito de rum, enquanto outros sugerem que foram vítimas de tempestades violentas ou até forças sobrenaturais. No entanto, o principal enigma persiste: para onde a tripulação desapareceu? Sem uma resposta definitiva à vista, o caso do Carol A. Deering permanece uma das mais cativantes histórias de navios fantasmas do mar, assombrando as imaginações daqueles que se atrevem a ponderar sobre seu destino. Número 5. SS Valencia. O SS Valência, um vapor de passageiros, encontrou-se lutando não apenas contra a ferocidade dos elementos da natureza, mas também contra o terreno acidentado da costa da Colômbia Britânica, conhecida por suas águas traiçoeiras e penhascos implacáveis. Enquanto o navio lutava contra as ondas violentas e os ventos uivantes, nem mesmo os bravos esforços de resgate, incluindo navios próximos e corajosos moradores locais, puderam salvá-lo de sua queda final. Entre os sobreviventes estavam pessoas agarradas a balsas improvisadas, aguardando o resgate nas águas frias. No entanto, em meio ao caos, o desaparecimento de um dos botes salva-vidas permanece um mistério assombroso. Mas a lenda do SS Valência não terminou com o naufrágio do navio. Ao longo dos anos, relatos de aparições fantasmagóricas assombrando as águas onde o navio afundou persistiram, cativando as imaginações de marinheiros e pescadores. Alguns afirmam ter visto figuras espectrais caminhando pelos conveses do navio fantasma, enquanto outros falam de estranhas luzes cintilantes na escuridão da noite. Apesar dos contos assustadores, o legado do SS Valência se estende muito além de sua reputação sinistra. O desastre provocou uma mudança sísmica nas regulamentações de segurança marítima, catalisando avanços que continuam a proteger marinheiros e embarcações navegando em águas perigosas em todo o mundo. Número 4. O USS Saum. O USS Saum, conhecido por vários nomes ao longo de sua história rica, é um navio fantasma fascinante que capturou a imaginação de muitos ao longo das gerações. Inicialmente concebido em 1902, ele partiu como um luxuoso navio destinado a atender aos caprichos de um rico magnata ferroviário. Movido a vapor, este navio, batizado de Celt, representava o epítome do luxo. No entanto, à medida que a propriedade mudava de mãos, também mudava sua identidade. Ele se viu alistado na Marinha dos Estados Unidos durante os períodos conturbados das Guerras Mundiais I e II. Conhecido por sua velocidade notável, o Saum desempenhou um papel crucial em virar o jogo contra os adversários alemães. No entanto, sua jornada não terminou aí. Buscando inovação, a Marinha convidou o lendário Thomas Edison a bordo para conduzir vários experimentos, embora com sucesso limitado. À medida que os anos passavam, o Saum transitava entre a propriedade civil, serviço de guerra e até mesmo um breve período como navio de cruzeiro. Em 1986, após passar por uma reforma por um proprietário privado, foi rebatizado como Circle Line 5. Sua última ovação veio inesperadamente quando chamou a atenção do representante de Madonna, que quis apresentá-lo no icônico videoclipe de Papa Don't Preach. Hoje, o USS Saum repousa em um afluente em Kentucky, uma sombra de seu antigo eu, completamente desertado e abandonado. Agora é a hora da escolha dos assinantes de hoje. Escolham este misterioso barco que encalhou na costa da Irlanda e não havia vestígios da tripulação no coração do Oceano Atlântico, onde as ondas dançam ao sabor do vento e os segredos do mar estão escondidos sob a superfície. Existe uma lenda sussurrada entre marinheiros e navegadores, é a história da Frota Eterna, uma coleção de navios fantasmas que assombram as águas há séculos. Suas origens perdidas nas profundezas do tempo. A história começa em uma noite nublada, com a lua obscurecida por nuvens espessas e o único som é o rangido das tábuas de madeira contra o ritmo implacável das ondas. O capitão Jameson estava no leme de seu navio, o chamado da Sereia, um marinheiro experiente com um mapa gravado em sua mente e um coração cheio de curiosidade. Sua tripulação,
uma mistura diversificada de aventureiros e céticos, tinha ouvido as histórias da Frota Eterna, mas as descartara como mera superstição. Conforme navegavam mais fundo no coração do Atlântico, as nuvens ficavam mais escuras, envolvendo o chamado da sereia como um pano de enterro fantasmagórico. Entre a frota fantasmagórica, o capitão Jameson avistou um navio diferente dos outros, sua proa adornada com entalhes intricados e seu mastro alcançando os céus. Dizia-se ser o navio-chefe da Frota Eterna, o navio que liderava os outros navios fantasmas em sua viagem eterna pelo mar, mas o que exatamente levou o capitão Jameson e sua tripulação a se aventurarem no coração do Atlântico, apesar dos avisos sobre a Frota Eterna, e que segredo se esconde nas profundezas dos navios fantasmas, esperando ser descoberto por exploradores destemidos? Deixe-nos saber seus pensamentos e comentários abaixo. Número 3, SS Bimo. Em 1931, o SS Bimo, um navio de carga da Suécia construído em 1914, embarcou em uma jornada pelas águas geladas do Alasca. Esta viagem, repleta de fascinação e mistério, tomou um rumo inesperado quando o navio ficou preso no gelo. Enquanto a tripulação evacuava para a segurança, esperando que as condições melhorassem, o destino interferiu, libertando-se de seus atracadores, o Bimo à deriva. Eventualmente, foi encontrado a 116 quilômetros de sua posição original. Enquanto esforços foram feitos para salvar sua carga, o navio foi considerado além de reparo e deixado abandonado. Ao longo dos anos, o Bimo continuou a capturar a imaginação daqueles que ouviram sua história. Alguns afirmaram tê-lo visto deslizando silenciosamente pelas ondas, desprovido de tripulação ou carga, exceto por um assustador monte de lã em decomposição. Apesar dos esforços de busca extensivos, o navio desapareceu mais uma vez, engolido pelo abraço gelado do Ártico. Seu destino final permanece um mistério, acrescentando a lenda do SS Bimo. Muitos especulam sobre seu paradeiro, com alguns acreditando que ainda vagueia pelas águas do Ártico, esperando ser redescoberto. Número 2. Navio fantasma não identificado na Irlanda. Imagine a costa acidentada da Irlanda, onde as ondas quebram contra os penhascos, criando uma atmosfera encharcada de mistério e intriga. A notícia da aparição solitária do navio se espalha como fogo entre os moradores locais, atraindo observadores curiosos para a linha costeira. Mas, à medida que os investigadores mergulham mais fundo no mistério, eles descobrem pistas chocantes escondidas nos corredores abandonados do navio. Livros de registro revelam entradas enigmáticas insinuando uma viagem fora do curso, enquanto pertences pessoais deixados para trás oferecem vislumbres das vidas daqueles que uma vez tripularam o navio. Curiosamente, os locais que também exploraram o navio começaram a contar histórias de sussurros de espíritos fantasmas assombrando os conveses do navio, aumentando apenas o sentimento de desconforto entre aqueles que se atrevem a se aproximar. Também houve histórias de passos estranhos ecoando no meio da noite e luzes estranhas piscando na escuridão, insinuando a possibilidade de uma presença sobrenatural persistindo a bordo do navio fantasma. Mas talvez a revelação mais arrepiante tenha vindo quando especialistas forenses examinaram o porão de carga do navio, descobrindo evidências de jogo sujo. Sinais de luta e marcas misteriosas sugerem uma reviravolta ameaçadora dos eventos, sugerindo que o desaparecimento da tripulação pode não ter sido acidental. À medida que a investigação continuava, as teorias variavam desde ataques de piratas até negócios secretos que deram errado. No entanto, em meio à especulação e conjecturas, um fato permanecia certo. O navio fantasma da Irlanda é um mistério que se recusa a ser resolvido, um enigma que continua assombrando as águas ao largo da costa, deixando todos que o encontram enfeitiçados por sua presença desconcertante. Número 1. No Anais da História Marítima, a história do MV Alta se destaca com detalhes cativantes. É uma embarcação com uma história rica que remonta à sua construção em 1976. Originalmente batizado como Genhá 6, começou sua vida como um navio de carga a serviço do comércio marítimo chinês. Sua jornada pelos mares não foi apenas uma aventura solitária. Foi testemunha do fluxo do comércio global, interconectando as economias do mundo. Em 2017, o MV Alta passou por uma transformação significativa. Mudou de mãos e de bandeiras nacionais, um gesto simbólico de sua lealdade mutante no mundo marítimo. Registrado sob a bandeira da Tanzânia, embarcou em um novo capítulo. Mas o ano de 2018 marcou um ponto de virada na viagem do MV Alta navegando das costas da Grécia às praias ensolaradas do Haiti, encontrou uma série de eventos infelizes, desativado à deriva na vastidão do Oceano Atlântico. O resgate veio na forma dos esforços valentes da guarda costeira dos ESTADOS Unidos, que enfrentou as águas traiçoeiras para salvar a tripulação encalhada. Sequestrado em seu caminho para a Guiana, desapareceu nas profundezas nubladas da intriga marítima e, por anos,
O MV Alta vagou pelos mares até sua reaparição em 2019, à deriva e sem tripulação, alimentando as especulações já envolvendo o navio. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique no card da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.